Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer todos vocês pelo primeiro dia. A gente ficou muito animado aqui na organização pela resposta de vocês ao evento. O evento foi muito legal, os debates estão sendo muito produtivos. Todos os palestrantes estão dando um feedback muito positivo para a gente. Então, muito obrigado. A gente vai iniciar agora o segundo dia. E para avisar também, eu acho que a gente mandou ontem na hora da sessão de networking um pouco dos grupos de que a gente tem no LinkedIn, no Facebook e também no WhatsApp, só que o grupo do WhatsApp encheu, então a gente migrou para o Telegram, o Telegram não tem limite de pessoas, então a organização vai mandar para vocês aqui nos comentários do YouTube. Enfim, sem mais delongas, para quem não me conhece, a gente já conversou um pouquinho ontem, mas para quem não me conhece, meu nome é Frederico Chagas, sou diretor no Integre, também secretário-geral agora no ERI Rio desse ano, e também sou formado em Relações Internacionais pela UFRJ. E, enfim, essa mesa agora a gente vai abordar um pouco dessas novas alternativas que surgiram agora no século XXI sobre o giro decolonial e a colonialidade, que são teorias pensadas pela América Latina. Então, a perspectiva decolonial ela vem justamente para romper com esse pensamento das relações internacionais convencionais e trazer uma renovação crítica para a América Latina, agora no século XXI, remodelando as teorias para corresponder à realidade global e oferecer meios para a compreensão dos principais dilemas e questões dos países periféricos. E com isso, o objetivo dessa mesa é explicar um pouco desses conceitos da teoria decolonial, como o giro decolonial, principalmente na América Latina, explicar o neocolonialismo e como fortalece a questão do Sul global como projeto político, falar sobre a perspectiva de raça e racismo também, por fim, demonstrar um pouco dessas novas, do quanto essas novas alternativas ela vem crescendo e o quanto a gente precisa estudar e precisa entender a gente pela gente, a América Latina pela América Latina. Então, a gente vai entender um pouquinho de todos esses conceitos e explicar a partir disso também os movimentos sociais. Então, sem mais delongas, a gente tem 3 pessoas aqui, grandes pessoas para falar com a gente sobre isso nessa mesa. A primeira é a Mariana Félix, ela é doutoranda em Ciência Política pela UFRGS, mestra em Ciência Política pela UFPEL e bacharel em Relações Internacionais pela UFSM. Pesquisadora sobre ações afirmativas, raça, racismo e processos de descolonização nas relações internacionais e na ciência política. A segunda é a Andrea Gil, que é professora e pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, doutora em Ciência Política e Pensamento Cultural, Social e Político da University of Victoria e pesquisadora pós-doutora da rede Global Grace, e desenvolvido em parceria com o Observatório de Favelas, o Instituto Maria e João Aleixo e o Instituto Promundo. Pesquisadora também associada do Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente e pesquisadora docente do Uniperiferias. E, por último, o Thiago Nunes, que é liderança comunitária na Fundação Xamânica Terra Mirim, localizada em um dos últimos recursos de Mata Atlântica da região metropolitana de Salvador, na Bahia, bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ, meu veterano, e em Humanidades pela UFBA, pesquisa decolonialidade quanto alternativa comunitária de educação e ação. Então, após a exposição inicial de todos os palestrantes, a gente tem um momento para perguntas e respostas, então vocês podem ir mandando no chat que a equipe vai selecionando, e depois disso eu volto para fazer essas perguntas e todos respondem. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, terem aceitado o nosso convite. Então, primeiramente, eu passo a palavra agora para a Mariana e depois a gente vai passando para os próximos. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. De início, assim, gostaria de agradecer o convite
a toda a organização desse evento. Eu me sinto realmente muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Um evento que se propõe não só pensar a questão da representatividade de nomes, né, mas também de temas, assim. E aí já demonstra a potência, digamos assim, desse evento, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço mesmo o convite. Como foi falado, eu sou Mariana, sou formada em Relações Internacionais. Eu moro atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tenho 25 anos e me coloco aqui como pesquisadora, né? Mas também como uma mulher negra, né? Tendo em vista que geralmente nós que somos de grupos subrepresentados nos espaços de poder e de conhecimento, muitas vezes somos colocados como objeto e não como sujeitos de pesquisa, né? Então, acho que falar sobre esses assuntos também é falar sobre outros tipos de narrativas e também de representatividade nesses espaços, né? Eu preparei alguns slides, né? Daí vou pedir para a equipe passando. Não aparece aqui para mim, daí eu não sei se. Não sei se. Agora sim, né? Ah, obrigada. Então, eu preparei alguns slides para a gente pensar, né, essa questão da decolonialidade, né, a partir de um debate de raça, né? Compreendendo que esses temas eles são bastante centrais para a gente compreender não só as relações internacionais, mas também compreender, né, o país que a gente vive, mas que muitas vezes ocupa um lugar de periferia, né, no dia a dia dos estudos de RI. Então, eu gostaria de focar minha fala assim, mais na questão da contribuição racial, né, para o projeto decolonial. Pode passar, por favor. Então, acho que de início, assim, né, é importante que a gente, desde já coloque, né, a questão da decolonialidade e do giro decolonial, né, como um projeto acadêmico, epistemológico e político. Como um projeto acadêmico, a decolonialidade ela inicia a partir de uma escola de pensamento chamada Modernidade e Colonialidade, né, compostas por intelectuais latino-americanos no final dos anos de 1990. Né? O que significa esse grupo, né, a sua crítica dentro, inclusive, dos estudos pós-coloniais, né, para outros acadêmicos que não visam romper com uma estrutura, né, de conhecimento hegemônico ocidental. Né? E aí, esse ponto ele é bastante importante quando a gente pensa a decolonialidade e o giro decolonial, né? Porque um projeto decolonial ou a decolonialidade, ela precisa ter no seu horizonte, né, um projeto de emancipação das colonialidades, né? E aí, para a gente entender quais seriam essas colonialidades, é possível a gente pensar, né, os três conceitos elaborados pelo Quijano, que é bastante conhecido, que é a colonialidade do poder, do ser e do saber. A colonialidade do poder, né, a compreensão de que as dominações políticas e econômicas, elas não se findam, né, com a superação formal do colonialismo, né, mas que ainda a gente está diante de uma estrutura desigual de poder, né, no cenário internacional. A colonialidade do ser é entender como que é criada uma série de estereótipos aos sujeitos que foram colocados como subalternos, né, como subalternizados, e o quanto que isso impacta hoje no nosso dia a dia, né, o quanto que isso impacta no racismo estrutural, né, o quanto que isso impacta na vida dessas pessoas. E a colonialidade do saber, que está muito ligado ao conceito também de eurocentrismo e também do conceito de geopolítica do conhecimento, é de entender que existe uma forma, né, única de fazer conhecimento, de intelectualidade, e que há um processo de valorização, hipervalorização das contribuições ocidentais e um processo de desvalorização das contribuições que vêm da periferia do mundo. Né? Então, o projeto decolonial ele precisa ter no seu horizonte, né, um projeto de emancipação contra essas colonialidades. E existe, geralmente a gente sempre fala que existem decoloniais e decoloniais, né? Existem decoloniais que estão comprometidos com isso e decoloniais que somente reafirmam aquilo que a gente quer combater. E aí eu acho que existem duas formas que a gente consegue perceber quando um projeto é responsável com essa emancipação, né?
quando, por exemplo, não silencia a questão do capitalismo e do imperialismo, né? E quando não deixa passar as questões raciais e de gênero, né? Se é bem verdade que, por exemplo, sem entender as questões raciais, a gente não consegue pensar o Brasil, a gente não consegue entender o Brasil, é bem verdade também que a gente não consegue entender como que se estruturou o colonialismo na América Latina sem entender, né, a centralidade da raça nesse projeto. Então, é impossível a gente pensar a decolonialidade, né, ignorando as questões raciais, né? Então, um projeto que tem esse compromisso, né, ele vai fazer essas discussões. Por sua vez, o giro decolonial ele seria, então, um movimento de resistência teórico, prático e político e epistemológico, né, que é cunhado pelo Maldonado Torres, em 2005. Né? Então, esse giro decolonial seria um projeto contra a modernidade, colonialidade, né? Eu acho que tu pode passar, por favor. Obrigada. Então, para os decoloniais, né, entendendo um pouco sobre essa modernidade e colonialidade, para os decoloniais, o processo de colonialismo e modernidade inicia com o descobrimento das Américas. É esse o tempo temporal da escola de pensamento decoloniais. Né? Então, quando inicia o descobrimento das Américas, automaticamente inicia, então, o processo de modernidade. A modernidade se refere à universalização de valores ocidentais. É nesse momento que a gente percebe que há um processo de coisificação, né, com os corpos dos nativos, né, e depois, mais tarde, com o processo de escravidão com a população negra. Então, é um processo que o Quijano, por exemplo, vai dizer que a raça ela vai cumprir uma ideia mental de diferenciar o colonizado e o colonizador, porque era necessário um instrumento que pudesse definir quais seriam as características daquele que seria dominador e aquele que seria dominado, né? Então, essa raça que tem, né, entre as suas consequências o racismo, né, ela é discursiva, mas também, como diz a Grada Quilomba, ele também visa, né, controlar os corpos desses sujeitos que vão ser subalternos, né? A raça também, ela é uma estrutura que vai hierarquizar, né, as sociedades latino-americanas. Né? As sociedades latino-americanas são baseadas em hierarquias, né? E todo esse processo que tem de formulação de estereótipos racistas, né? De que negros e indígenas são preguiçosos, exóticos, inferiores, toda essa série de estereótipos, obviamente, vai passar mais tarde para os estados nacionais e vai influenciar a nossa vida de agora. Né? Não é à toa que a gente consegue perceber de forma muito nítida, né, um racismo estrutural que exclui esses grupos dos espaços de poder. E aí a gente pode pensar com bastante centralidade, né, os espaços políticos, econômicos e de conhecimento. Né? Só a gente perceber quem é a maioria das pessoas que ocupam esse espaço. Né? Então não é à toa. Quando a gente pensa na questão racial nos países que foram colonizados, nos estados pós-coloniais, né, ou em termos de América Latina, a gente compreende, né, o quanto que a questão racial é bastante central para a gente entender as desigualdades, né? Então, nesse momento de descobrimento, né, há um processo de desumanização dos corpos dos sujeitos subalternos, né? E isso acaba impactando até hoje, né? Até os dias de hoje, esse racismo estrutural. Por outro lado, né, quando a gente pensa essa questão racial, a gente percebe o quanto que está ligado, né, em termos de América Latina, a gente percebe quanto que essa questão racial está ligado com o processo de colonização, né? Então, eu tenho percebido cada vez mais que é impossível, muitas vezes, você abordar a questão do racismo sem colonialismo, né? E é por meio, muitas vezes, das discussões decoloniais que a gente consegue pensar, né, os estudos raciais para dentro das relações internacionais. Exemplo disso é, né, quando a Olivia Rutaziba, que é uma professora de Oxford, da Inglaterra, desculpa, que ela fala, né, que nas relações internacionais há um processo de resistência com a palavra racismo. Né? Ela fala que quando não há esse processo de resistência com a palavra racismo, há uma restrição
ao seu significado científico e biológico, né? E não há um trabalho em como esse racismo é estrutural e como que ele influencia os dias de hoje, né? Ao mesmo tempo, ela também fala que muitos acadêmicos preferem falar sobre eurocentrismo e não falar sobre racismo. Então, é um processo de apagamento histórico da palavra da raça, né, e do racismo nas relações internacionais, mas que muitos autores entendem que é por meio de um projeto decolonial que a gente consegue fazer essa discussão na nossa área. Pode passar, por favor. Bom, então, compreendendo, né, que esse projeto decolonial, ele é um projeto acadêmico, epistemológico, político, mas também é um projeto prático, né, eu elaborei aqui uma série de resistências, né, decoloniais que a gente pode pensar na nossa área, que na verdade são questões bastante urgentes, né, e que a gente pode pensar como que a gente pode não somente descolonizar os nossos estudos e as nossas teorias, mas também nos descolonizar, né? E aí, a primeira delas se refere às problematizações, né, às teorias do mainstream e das suas bases racistas coloniais. Isso é básico, né? Geralmente a gente tem aulas de teoria das relações internacionais à crítica, né, que não fazem uma crítica a partir, por exemplo, de uma óptica de gênero, de raça, e é importante que a gente esteja comprometida, a nossa geração esteja comprometida em fazer essas discussões. Outra questão é a questão da inclusão do conceito de interseccionalidades, né, como uma ferramenta analítica e teórica. O conceito de interseccionalidades é protagonizado pelas mulheres negras, né, por intelectuais negras, por feministas negras, né, que entendem que, por exemplo, a categoria de raça, de gênero e de classe não são categorias separáveis, né, mas que, na verdade, a sua interação promove outros tipos de realidade. E por meio da interseccionalidade, a gente pode entender o funcionamento do sistema internacional, né, e fazer um outro tipo, propiciar um outro tipo de forma de conhecimento, né, dentro das relações internacionais. Outro deles, outra resistência decolonial na nossa área, a gente pode pensar, por exemplo, né, métodos de pesquisas que incluam o lugar de fala dos sujeitos subalternizados. Eu acho que, por exemplo, a antropologia, hoje, ela cumpre um papel exemplar nisso, né, de pensar como que discursos, né, de sujeitos que ainda estão subrepresentados na academia podem se tornar ativos nas nossas pesquisas. Então, acho que isso é uma questão também para a gente pensar dentro desse projeto decolonial na área de relações internacionais. A outra é de pensar uma agenda de pesquisa antirracista nas RI, né? Considerando que muitas vezes eu tenho percebido, assim, conversando com outros acadêmicos negros da área, né, de que há uma vontade de estudar questões raciais ou de estudar questões que fazem sentido no dia a dia, né, no caso, para eles, mas que há uma dificuldade de conseguir encontrar espaço nas relações internacionais para pesquisar esses temas. Então, acho que pensar uma série de temas, né, dentro de uma agenda de pesquisa antirracista é bem importante, assim. E aí a gente pode pensar aqui alguns exemplos, assim, né? Por exemplo, ações afirmativas, né? Como que as ações afirmativas, elas foram conquistas que também foram articuladas no cenário internacional, né? E como que elas são centrais, né, para incluir sujeitos historicamente excluídos, né, nos espaços de conhecimento e em outros espaços institucionais também, né, furando esse racismo institucional que nós conhecemos. Né? Por exemplo, pensar a política externa, né, feminismo, diplomacia, pensar quais o perfil de mulheres diplomatas nós temos hoje, né? Quantas mulheres negras nós temos na diplomacia? Será que as cotas raciais, né, que existem na diplomacia, elas funcionam numa estrutura hegemônica como é, né, a estrutura do Itamaraty? Né? São questões a serem problematizadas. Né? Pensar, por exemplo, o papel do movimento negro transnacional. Né? A gente tem assistido uma série de manifestações antirracistas, né, demonstrando que há uma solidariedade e que há outros atores também relevantes no cenário internacional, que não somente os estados, né, que deveriam ser levados a sério. Então, aí, uma série de temas que a gente pode pensar, conferências, né, formulando essa agenda de pesquisa antirracista
nas relações internacionais. Pode passar, por favor. Bom, outras questões também que a gente poderia pensar, né, é a questão de introduzir no ensino da SRI literaturas de teóricos negros e do sul global, né? Quando a gente fala de decolonialidade, nós não estamos falando que, por exemplo, as contribuições teóricas, né, de teóricos ocidentais não devem ser levadas em conta, mas nós estamos entendendo que há uma colonialidade do saber, né, que faz com que produções de lá sejam mais valorizadas do que as produções daqui. Então, o movimento contra-hegemônico seria a gente fazer um processo de valorização, até porque, né, essas contribuições dizem respeito à realidade que a gente vive, né, que existem as suas particularidades. Outra questão é tornar a disciplina sobre a realidade do continente africano obrigatório. Geralmente eu tenho notado que nos cursos essas disciplinas elas são optativas e isso de forma simbólica demonstra o quanto que esses estudos eles não são centrais nas relações internacionais, mas deveriam ser. Né? Então lutar pela questão de obrigatoriedade desses estudos é bastante importante, né? Tanto pela questão da simbologia e tanto pela relevância que esses estudos têm. Outra questão é estabelecer cotas raciais reais dos concursos para docência nas RI. Bom, eu tenho visto muito que existem muitas pesquisas surgindo sobre o perfil dos acadêmicos de RI, né, que demonstram que nós não temos umas relações internacionais ainda democrática e popular, né? Mas se é bem verdade que nós precisamos mudar esse corpo discente também e trazer, né, diversidade e pluralidade, é bem verdade que nós também precisamos mudar o corpo docente das relações internacionais e também incluir pluralidade, né? Então, a lei hoje, ela funciona, né, a cada 3 vagas, uma é por cotas. Só que o que acontece muitas vezes é que abre uma vaga por vez nos concursos. Então, essa cota acaba não sendo garantida. Então, é um debate que nós temos que fazer com bastante seriedade, né, no dia a dia dos cursos de relações internacionais. Outra questão, que é bem importante, não é uma questão menor, é de estabelecer dentro dos diretórios acadêmicos ou da própria coordenação do curso uma política antirracista feminista, né, considerando que esses preconceitos, nessas discriminações que esses grupos passam, fazem muitas vezes com que eles não permaneçam nos espaços, né, que não permaneçam na universidade. Eu mesma lembro que no meu período de graduação, eu não lembro quantas vezes eu pensei em trocar de curso, né? Porque compreendia que aquele curso não entrava na realidade, né? Compreendia que muitos dos meus anseios não eram supridos dentro do curso, né? Então, a questão do dia a dia das discriminações, elas não são questões menores e devem ser levadas com bastante seriedade, principalmente quando nós somos pesquisadores, né, responsáveis com um projeto decolonial. Realizar espaços de vivências, né, no qual possa se escutar e ouvir estudantes negros, indígenas, mulheres, é bastante importante e faz parte, então, dessa política antirracista e feminista. Aquilombamento seria um processo que eu acho que é um processo que já vem ocorrendo nas relações internacionais e que nós devemos reconhecer, que é a questão de uma série de movimentos negros dentro do curso de Relações Internacionais e de movimentos feministas, né? Tem surgido muitos coletivos nesse sentido. E isso não é à toa, né? Isso representa aí um descontentamento, digamos assim, com uma série de práticas discriminatórias que ocorrem diariamente no curso. Né? Isso representa que os grupos querem ser mais representados, né? Querem se ver mais no dia a dia e também, né, nas contribuições teóricas, né, da nossa área. E, por último, né, incluir autores negros, né, na construção das relações internacionais. Acho que, por exemplo, Abadias de Nascimento, Lélia Gonzalez, né, são pessoas extremamente relevantes, né, entre outros, para pensar as relações internacionais, mas que muitas vezes nós não achamos que, por exemplo, autores brasileiros, né, que não sejam necessariamente da área de RI, mas que, enfim, que são
autores extremamente importantes, né, para a construção das relações internacionais. Então, acho que isso também seria bem importante que nós conseguíssemos introduzir nas relações internacionais. Acho que pode passar, por favor. Bom, gente, de início, assim, eu não gostaria de me estender muito, porque acho que é bastante importante a segunda parte, né, da nossa palestra, que é a parte de perguntas, né, da gente conversar um pouquinho mais, mas, novamente, agradecer o convite, né, dizer que, para mim, o projeto decolonial, ele é sobre teorias, né, ele é sobre academia, mas ele também faz parte de um projeto da gente nos descolonizar na nossa forma de ver o mundo, né, de tratar o outro, né, a nossa forma, muitas vezes, de atuação, que muitas vezes entra numa lógica colonial também. Né? Pensar sobre um projeto decolonial, a gente pensar como que a gente consegue realizar ações práticas no nosso dia a dia, né, sobretudo dentro da universidade, que muitas vezes também está numa lógica colonial e que nós precisamos desconstruir. Então, muito obrigada, espero ter contribuído para o debate. Obrigado, Mariana. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa trazer a nossa realidade para dentro dos nossos estudos, né? Para a gente conseguir ainda mais, acho que ser ainda mais crítico, né? Mas muito obrigado mesmo pela aula, eu estava aqui anotando tudo, que eu venho, e esse foi o meu desejo também de trazer essa mesa para cá, eu estou agora, não tive na universidade, então eu estou agora entrando nesses estudos decoloniais e etc, então, muito obrigado de verdade. Então, vou passar agora a palavra para a Andréia. As delongas, a palavra é sua, Andréia. Opa, obrigada. Bom dia a todos e todas. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje para dar continuidade a essa série de conversas tão pontuais e que atravessam tantas dimensões dos nossos estudos e pesquisas em RI e para além da academia, que pautam debates e políticas públicas tão urgentes. Gostaria de agradecer pelo convite e a organização do evento, por toda a sua iniciativa e articulação, juntando tantas possibilidades de atuação na área. E também agradecer a minha companheira, meu companheiro de mesa e todas as pessoas aqui presentes virtualmente, né, contribuindo para a criação e manutenção de espaços de diálogos como esse. Quando somos convidadas e convidados a refletir sobre a descolonização das relações internacionais, o que está em jogo são as estruturas de poder, saber e de ser que qualificam e desqualificam disputas políticas, tanto na demarcação da disciplina, em seus métodos de análise, agendas de pesquisa e programas de formação, quanto no engajamento com as relações, dinâmicas e processos institucionais e intersubjetivos que compõem o que é entendido como constituindo o âmbito internacional, seja em suas dimensões governamentais, econômicas, sociais e culturais. Centrar a discussão sobre colonialidade e decolonialidade nas relações internacionais é enfrentar as heranças coloniais no nosso presente herdado. Em primeiro lugar, como uma forma de perceber o mundo, uma ótica ou método de análise, mais do que na demarcação dos chamados objetos ou temas de pesquisa e estudo na área. Esse compromisso epistêmico e político materializa um compromisso com a transformação de um mundo tão violento e desigual como o nosso e busca refazer os termos das conversas para que sujeitos e territórios historicamente marginalizados nas RI assumam o protagonismo, redefinindo suas premissas, seus caminhos e propósitos de uma forma que respondem às demandas e pautas mais urgentes, elaborando os conceitos orientadores e debate-chave na área. A disciplina de RI foi forjada como uma extensão do projeto moderno colonial, em grande parte como um aparato de gestão e produção de conhecimento acerca das empreitadas nacionalistas e imperialistas do continente europeu. E daí foi se reinventando na base de um cânone eurocêntrico que não dá conta das pluralidades de mundos em disputa, e mais do que isso,
A sua hegemonia impede que possamos desenvolver análises do mundo de uma forma situada, atenta às formas e reconfigurações permanentes de territórios em disputa. Nesse sentido, vou agregar muitas das reflexões que a Mariana colocou, né? E não é através de novas ondas ou temas adicionais ou alternativos que esta base eurocêntrica, né, se refaz. Se temos um compromisso com a descolonização e democratização efetiva de nossos mundos, é preciso rever as premissas e os pactos fundacionais da disciplina e dos mundos que buscam compreender, engajar e que estruturam seus limites e suas possibilidades no mesmo tempo. Como vários pensadores decoloniais vêm colocando, advogando o que hoje muitas vezes é conhecido como epistemologias do Sul, né, é preciso alternativas às alternativas. Né? Sem mudar os termos do jogo, estamos fadadas e fadados a reproduzir a colonialidade do poder, do saber, do ser que nos forjaram e que continuam a se reinventar de uma forma que muitos pensadores e pensadores pós-coloniais e descoloniais se referem a uma espécie de neocolonialismo. É isso, né? Precisamente nesse sentido que a gente precisa começar com um questionamento sobre o que entendemos como relações internacionais. Né? Porque é bem neste campo que tantas narrativas, movimentos e disputas são qualificados e desqualificados. Isso envolve nos perguntar por e para quem e para que servem as relações internacionais. Uma pergunta que possa nos orientar e reorientar em qualquer momento de nossos estudos, pesquisas e atuações na área. Nesse sentido, vale lembrar que a ideia do internacional, como aquilo além das fronteiras nacionais, né, que já esse ponto de partida não nos serve. Olhando para as RI a partir das periferias, ou melhor, a partir de tudo e todos que são periferizadas, sinaliza o porquê. Se na Europa, onde seu cânone foi consagrado, internacional tem a ver com o exterior, nas colônias e pós-colônias, como a nossa, sempre fomos internacionais. Né? Aqui fomos forjados como empresas de frete e comércio exterior para servir territórios para além do nosso continente. Afinal, nosso próprio nome faz esse gesto ao commodity que nos tornou útil para um circuito internacional, o pau-brasil. Mal tivemos instituições idealizadas na Europa sobre o nome de Estado, mercado e sociedade pelo maior tempo da nossa formação. O fora nos constituiu aqui de dentro, através de hierarquias de seres humanos e do seu valor designado para a reprodução de um projeto imperial de um nacionalismo europeu, que impôs projetos genocidas contra povos indígenas e povos africanos escravizados em nosso continente, em busca de uma supremacia política, econômica, cultural e religiosa, e em tantas frentes buscando se desenvolver, expropriando e violentando sujeitas e sujeitos colonizados do lado de cá. A nossa história de RI, no mínimo, começa aqui, se não muito antes. De qualquer forma, certamente não começa com as grandes narrativas internas do sistema interestatal estabelecido na Europa, nem nas reconfigurações das chamadas guerras mundiais. Né? Muitas guerras e muitos extermínios silenciados formaram um campo internacional muito antes. Então, qual história contar de nossa disciplina? E como isso nos reorienta para pensar o presente e futuro das RI? Através de quais sistemas de referências? O que seria pensar as RI para além de uma ótica eurocêntrica, que nos ensinou a dividir o mundo, como os mapas e livros didáticos propagam, a partir de descobertas e conquistas europeias? Descobertas para quem? Precisamos perguntar. Conquistas para quem? Quando falamos de ordem mundial, estamos também falando de desordens, e aqui custos, ou melhor, como se sustenta o atual sistema nacional e internacional. Como torna-se evidente em um rápido olhar aos currículos de nossa disciplina, para uma área de estudo que tem a palavra internacional no nome, a bibliografia, as histórias, os autores e autores, os temas e cursos, o repertório em si é, de fato, pouco internacionalizado.
Em geral, vemos os mesmos nomes de homens brancos de classes privilegiadas de mais ou menos 5 países na Europa e os Estados Unidos. Então, como cultivar um olhar global através de óticas quase exclusivamente brancas, masculinas, heterodescendentes, cristãs e cis-heteronormativas? É isso que muitos pensadores e pensadores pós-coloniais e decoloniais e RI colocam como um apelo a provincializar a Europa, a tornar particular, colocar em seu devido lugar e parar de exportar e importar suas teorias, seus métodos, ideais, seus modelos, seus parâmetros, para avaliar tudo e todas e todos ao redor do mundo. Um mundo que, inclusive, a Europa saqueou na construção de seus Estados-nações e impérios. Como prosseguir, então? Os estudos decoloniais, baseados e tomando força no nosso continente, nos oferecem vários caminhos possíveis. E aqui eu vou propor alguns que podem abrir possibilidades para seguir em frente e que conversam, né, com muitos dos elementos que a Mariana colocou numa agenda de pesquisa. Então, a ideia de privilégio epistêmico, para começar, é central. No quadro dos epistemicídios que acompanharam séculos de genocídio contra povos indígenas e povos africanos escravizados, o lugar de definir o que conta como conhecimento legítimo, que perspectiva é tida como neutra e objetiva, e como conduzir a ciência, se deu nos termos desse projeto moderno colonial. Todos e todos nós que passamos por um sistema educacional ocidentalizado, aprendemos a internalizar um olhar eurocêntrico, branco masculino. Para conseguir perceber o mundo em suas complexidades, é preciso primeiro se dispor a descolonizar esse olhar, um processo permanente, sem dúvida, de crítica e autocrítica, e o que muitos pensadores descoloniais chamam da descolonização da mente, do corpo e do espírito, como pré-requisitos para entrar em uma conversa intercultural, interepistêmica, uma conversa que não se faz no monólogo do solipsismo europeu e se propõe a dialogar com pessoas e lugares que não falam a sua língua. Esses processos tangem na reprodução da colonialidade do ser, do saber e poder em várias formas, implicando em nossas formas de ver e viver no mundo. Agora, é claro, por mais que todos e todos nós internalizamos esse olhar, não significa que beneficiamos dele da mesma forma, ou que ele afirme lugares de privilégios materiais necessariamente. Essa é uma questão de autoridade. E o jogo que estrutura quem é autorizado e desautorizado se chama sociedade. Então, assim, é necessário outras formas de dar continuidade a essas reflexões. E, assim, os estudos decoloniais propõem uma série de outros conceitos que conversam com esta proposta de engajar o racismo e o sexismo epistêmico, refletido em nossas formas de perceber, compreender e narrar o mundo. Pensar o racismo e o sexismo epistêmico dentro e além das RI requer sua articulação com o racismo e o sexismo institucional, que cria as condições de possibilidade dessas formas de ver e viver no mundo. Aqui, as categorias de raça e gênero, especialmente, em uma forma imbricada com diversas outras categorias que classificam e desclassificam as nossas humanidades em formas hierárquicas, permitem uma análise muito mais concreta do que falar de eurocentrismo em geral, porque dá nome aos termos da conversa. Como óticas, raça e gênero efetivamente redimensionam a nossa visão de mundo, a nossa forma de produzir conhecimento, as narrativas e histórias que contamos para explicar como chegamos onde chegamos, e as posições de sujeito e de objeto que compõem os métodos de análise que seguem. Então, vamos refletir um pouco aqui sobre o que está em jogo quando botamos raça e gênero na mesa para começar. Longe de ser uma questão de identidade ou minorias, como muitas vezes é enquadrado, raça e gênero, em primeiro lugar, são categorias que compõem um sistema de classificação de seres humanos, que fundamentou o projeto moderno colonial, da qual falamos aqui hoje. Junto com categorias como território, idade, religião, nacionalidade, classe, sexualidade, capacidade, entre outras, uma hierarquia de seres humanos e formas
de viver, saber e ser, organizou e legitimou projetos coloniais através do qual a maioria de pessoas no planeta foram desumanizadas, impondo um padrão de ser humano no reflexo do homem cis-hétero branco, proprietário cristão, sem deficiência, e idealizado como sujeito de conhecimento, o sujeito de direito, o sujeito de cultura e de política. E até hoje vemos que essa figura branca masculina é a única que não precisa se dar valor como ser humano, porque esse valor é dado. Dito isso, falar de raça não é falar do que o pensamento político e social brasileiro e afora tende a chamar por décadas como o chamado problema do negro. Nem falar de gênero diz respeito ao tão ensaiado problema da mulher. A categoria raça, no projeto colonial, desenhou a linha do humano, né? Serviu como esse marcador para distinguir sujeitos colonizadores de sujeitas e sujeitos colonizados, o que o Frantz Fanon chamou de uma zona do ser e uma zona do não ser. E assim, a figura do homem branco foi colocado como padrão normativo de humanidade, do que é ser humano, indivíduo, cidadão, membro produtivo da sociedade, inteligente, bonito, capaz, e por aí vai. E esse padrão de sujeito foi colocado como padrão neutro universal e, assim, desracializado. Por isso, quando falamos de raça, é tão frequente falar do problema do negro, do problema da pessoa indígena, da pessoa não branca, e assim não somos capazes de dar conta de como raça diz respeito a uma relação de poder. E se, por um lado, há opressão racial, de outro, há privilégio racial. Nomear os códigos, os valores, padrões e pactos da branquitude é uma forma de deslocar esse sujeito do lugar neutro de produtor de conhecimento e poder e abrir espaço para outras possibilidades de ser humano e de convivência. Racializar as RI é efetivamente refazer os termos através dos quais a disciplina se deu e se dá, é refazer seus sujeitos e objetos, é renarrar suas histórias a partir de outras perspectivas e vivências, é provincializar as suas historiografias e teorias universais, é trabalhar rumo histórias e métodos de análise verdadeiramente globais. Para repensar essas posições de sujeitos a partir do qual a RI é pensada, é trabalhada, é preciso imbricar com todas as categorias que classificam e desclassificam as nossas humanidades. A categoria gênero é chave nesse processo, porque situa uma dimensão que estrutura as relações de poder que nos posicionam na zona do ser como homem e mulher e, como muitas feministas negras e decoloniais vêm apontando, na zona do ser, historicamente, como macho e fêmea, dada a negação de humanidade e a animalização de corpos tidos como não humanos, que constitucionalmente foi inserido na lei brasileira como propriedade e não como pessoas, e que até hoje vemos através de uma política genocida do Estado brasileiro, mas não apenas, que trata corpos racializados na zona do não ser como descartáveis, como testemunhado pela estatística que registra que um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil, superando muitos índices de genocídios internacionalmente reconhecidos. E vemos pelos movimentos negros que a cada dia disputam espaço na mídia hegemônica ao redor do mundo a continuidade de violências racistas no dia a dia de sociedades de uma vez colonizadas. Pensar desigualdades e violências de raça e gênero no Brasil e afora exige pensar sobre as violências de Estado que estruturam o campo na qual processos de humanização e desumanização se dão. Da mesma forma que a categoria raça diz respeito a uma relação de poder hierarquizada, a categoria gênero também é central para compreender como essas hierarquias são organizadas. Imbricar a categoria gênero permite a gente enxergar uma estrutura patriarcal que fundamenta o autoritarismo que vivemos até hoje. Afinal, fomos ensinadas e ensinados a pensar o humano no masculino. Um bom dia a todos, por exemplo, para iniciar minha fala de hoje, teria sido correto, não é? E isso tem impactos para como vemos os nossos mundos, né? Nós mesmos e as outras pessoas. O que é poder é pensado uma gramática masculina branca. A própria violência como ato de poder
como aquilo que sustenta um mundo tão perversamente desigual como o nosso, é também pensado no masculino branco, através de prerrogativas de posse. O sujeito de poder, de saber e ser, é pensado no masculino como aquele idealizado como proprietário de si e de outros, aquele em controle, racional, autodisciplinado, que tem direito de impor as suas vontades e visões de mundo nos outros, no espelho da Europa branca. Então, também é preciso genderizar o masculino, tirar do lugar neutro de representante de humanidade, dar gênero e repensar os nomes que damos para as coisas, e repensar como constituímos nossas subjetividades. Assim, vamos ver o mundo de uma nova maneira. Os problemas que identificamos também vão mudar, e necessariamente as soluções que seguem. O nosso imaginário político vai se expandir, né? E o que poderia ser mais útil para nós nesse atual momento? Essas duas categorias revelam para a gente a necessidade urgente de descolonizar as nossas estruturas de ser, saber e poder em um mundo dito pós-colonial. Uma verdadeira democratização de nossas sociedades teria que passar por uma transformação de essas hierarquias de humanidade que continuam a mediar as nossas relações, cada uma e cada um de seu lugar, com as estruturas de poder e saber nacionalmente e internacionalmente colocado. Teríamos que enfrentar o racismo e sexismo estrutural que atravessa todas as instituições nacionais e internacionais, inclusive a academia. Dentro da academia, lidar com o genocídio de povos negros e povos indígenas em nome da modernidade é lidar também com o epistemicídio que acompanhou esses processos de dominação. Esse é um conceito que a Sueli Carneiro desenvolve para denotar as formas de saber aniquiladas como condição e efeito de práticas de extermínio físico, no âmbito cultural, educacional, artístico, espiritual, entre outros. Esse apelo pela descolonização da academia de RI, da universidade ocidentalizada em geral, das nossas sociedades, dos nossos sistemas internacionais, vem ganhando força ao redor do mundo e vem sendo protagonizados por países do Sul, né, as pós-colônias. Na África do Sul, por exemplo, vemos os movimentos estudantis exigindo com mais e mais força nesses últimos anos que todos os monumentos aos colonizadores sejam retirados dos campuses das universidades, como um símbolo de um compromisso com a descolonização real, né, em conversa com outros movimentos transnacionais. Nas ocupações estudantis das escolas e universidades chilenas e argentinas e outros países vizinhos, vemos também inspirações das próprias ocupações de escolas que se deram aqui no Brasil há pouco tempo. Vemos nos movimentos negros, nos movimentos de favela, nos movimentos de mulheres, de LGBT, entre outros, de uma forma mais ampla, movimentos fundamentalmente pela democratização da sociedade, por políticas de reparação, de construção de memória que possam criar as condições para uma autonomia e liberdade vivida para todas e todos nós. Não é coincidência que os ataques às universidades vêm em um momento quando há uma crescente disputa coletiva sobre quem ocupa essas instituições, através de programas de ação afirmativa, leis por reforma curricular em várias instituições de ensino, memória e cultura, né, como espaços de disputa de narrativa, sim, mas também como lugares de reprodução de privilégios materiais e simbólicos. Por isso, precisamos nos perguntar e reperguntar sempre por e para que nossos estudos, nossas pesquisas e nossas atuações aqui dentro. Qual o propósito de fazer e disputar RI, pensando nos projetos internacionalizadores desde sempre, em contramão ao elitismo vigente? Como ressignificar o que é o internacional e recentrar o global, o diaspórico, o periferizado, ou seja, por e para que está aqui dentro? Para isso, precisamos levar a sério que a educação é tanto a solução, como tão celebrado, quanto o problema. Na reprodução, especialmente de nossas sociedades tão desiguais e violentas, né, precisamos cultivar uma prática permanente de crítica e autocrítica em relação ao que nos propomos estudar e as nossas atuações das mais variadas. Aqui, um letramento racial e de gênero nos permite questionar as condições
os termos e os filtros dos nossos olhares e redimensionar uma disputa para um mundo onde a humanidade plena de todos e todos nós tem espaço a ser vivida e respeitada em seus próprios termos. Em um momento como o nosso de hoje, de declaradas crises, de cortes e desqualificações da centralidade das áreas de educação, de cultura e saúde por parte do seu próprio governo, refletir sobre o lugar da academia, das RI e do contexto maior que estrutura sua inserção na sociedade, no sistema educacional, de pesquisa e formação, é essencial para manter a sua relevância política e social em tempos onde a fragilidade de nossos pactos democráticos estão sendo mais e mais expostas a cada dia, em nome de crises que, de fato, são nada excepcionais, mas que refletem as estruturas regentes e os caminhos trilhados para chegar até onde chegamos. Sem essa reflexão sobre os fundamentos, os limites e as possibilidades de nossos espaços de produção de conhecimento, imbricados com debates e políticas públicas e a formação de uma cidadania plena, não temos como encarar e seguir perante o tom elevado das ameaças a uma democracia sempre desde já construída em terreno frágil. Nesse contexto, como pensar o futuro das RI? Pensar o futuro das RI é reconceber o seu passado, para poder melhor habitar as suas possibilidades, né, de viver no seu presente. Espero que aqui hoje podemos reposicionar, repactuar e refazer as bases e apostar na criação de alternativas às alternativas. Gostaria de trocar mais sobre essas possibilidades de conversa aqui hoje com vocês, então vou parar por aqui para deixar mais tempo para essa troca. Obrigada. Obrigada, André. Acho que a sua fala também foi muito uma aula, assim, para mim. Estava aqui anotando tudo. E eu acho que é isso, né? A gente precisa revolucionar as relações internacionais, pensar a América Latina pela América Latina, pensar a gente pela gente mesmo. E eu, por exemplo, fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre uma organização internacional latino-americana, sul-americana, e usei uma teoria inglesa, então, que com certeza deixou várias coisas em aberto. Então, a gente tem realmente que refazer aquelas perguntas que você comentou, de por quê, para quem e para quê as relações internacionais. Enfim, muito obrigado, de verdade. Já a gente volta para os debates. Vamos agora para o Tiago. Tiago, a palavra é sua. Grato. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer também a organização desse evento, agradecer às companheiras de mesa que me representaram muito, né, nessa fala, trazendo essa questão da raça e do gênero e de como elas são centrais para as relações internacionais mesmo, ainda que a gente normalmente não inclua elas, né, no nosso currículo e nos nossos estudos tradicionais. Embora eu seja graduado em Relações Internacionais, hoje eu vou falar mais como liderança comunitária aqui, né, e a minha fala vai vir do lugar do sentir pensar, né, que foi apresentado para mim por Conceição Evaristo, entendendo que eu vou estar trazendo conceitos também, mas tudo tem a ver também com esse sentimento e essa vivência de estar numa comunidade que vive um estilo de vida não tradicional ou marginal, servem como ferramentas para empoderar minha comunidade, me empoderar diante dos desafios de estar lidando com uma hegemonia, né? Então, eu vou estar trabalhando mais desse lugar. Eu moro na zona metropolitana, pela minha internet, que em alguns momentos ela vai oscilar. Eu vou tentar falar mais devagar para que não se perca muito, mas morar na zona rural tem isso. Então, eu moro numa comunidade xamânica, onde moram mais ou menos 50 pessoas, num estilo de vida mais ligado à natureza, né, onde a gente procura uma integração maior, buscando um bem-estar e também alinhado com a nossa crença espiritual, né, então tem toda uma peculiaridade para cá, né, e quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para estudar Relações Internacionais, durante os 5 primeiros períodos eu me senti muito pouco representado por tudo que eu estava estudando, né, então a gente viu uma linearidade eurocêntrica, assim, muito forte, histórica, política, econômica, né, uma série de abordagens que, de uma certa forma, tratavam de uma mesma linha histórica,
né? E essa abordagem deixava de lado o sujeito que eu me via, né? Principalmente quanto sujeito latino-americano. O meu debate interno não era muito racializado ainda nesse período, né? Embora hoje em dia eu veja a centralidade, inclusive porque os autores decoloniais reafirmam isso continuamente, né? Como a raça é um princípio organizador, né? É uma ficção que foi inventada num certo período para poder classificar e organizar as pessoas ao longo do mundo e justificar, né, otorgar uma legitimidade ao local de trabalho ou de fala dessas pessoas, ou a falta, né, de um local de fala. Então, quando eu me encontro com a decolonialidade em 2015, eu começo, embora ainda não com esse nome necessariamente, mas eu começo a perceber qual é a função da América Latina no cenário mundial, né? Então, que até então era visto no máximo quando as teorias de maior representatividade da gente tratavam a gente como uma periferia do sistema. E eu pensava, mas para mim eu não sou periférico, eu sou o centro do meu sistema, né? Como é que eu centralizo a minha experiência de vida, a experiência do meu país, né? A minha enquanto indivíduo, mas também assim a entidade política, Brasil, né? A América do Sul, a América Latina, como é que elas participam desse sistema, né? Então, eu começo a ver, através da decolonialidade, dos autores decoloniais, que existe um lugar, na verdade, muito importante para a América Latina, né? Que, inclusive, como Mariana já trouxe, né? A partir do momento que essa civilização, que até então não se via dessa forma, mas passa a ser vista como Europa, essa civilização europeia, como chegar aqui foi central para que eles pudessem acumular os recursos necessários para desenvolver esse projeto de modernidade, né? E que, enquanto está acontecendo na Europa, a gente estuda isso, né? Está acontecendo, por exemplo, a definição do que é um Estado-nação, ou está acontecendo o iluminismo, ou então Descartes está lançando as bases desse método científico que a gente usa hoje, eles estão baseando isso tudo na expoliação de recursos do mundo inteiro, né? Então, eles não estão... Lá dentro, você tem um avanço de um discurso de direitos humanos, né, que se consolidaria depois da Segunda Guerra Mundial, mas essa discussão de direitos humanos, o background dela era justamente a escravidão, né, então era a negação completa da humanidade de certos sujeitos, né, então, momentos que são eles são pautados nessa visão de mundo, né, nessa exploração de mundo. Então, a América Latina não foi só um acessório, a América, né, e a América Latina especificamente, que é de onde eu pretendo falar, de onde eu busco falar em qualquer espaço que eu esteja, ela não foi um acessório para esse sistema, ela foi fundamental, né, porque foi a expoliação dos recursos daqui, do ouro, do pau-brasil, como muito bem colocou a professora Andrea, que se possibilita o tipo de acumulação necessária para os desenvolvimentos que acontecem na Europa. Então, aí os autores decoloniais falam desse lado obscuro, né, da modernidade. A modernidade se coloca como uma progressão linear, né, ou seja, ela vai avançando e a próxima etapa sempre é melhor do que a etapa anterior. Só que ela faz isso a partir de um processo de exploração e de genocídio, né, de fato, o que houve aqui na América inteira foi o maior genocídio da história, né, eu tenho uma amiga que participa da tradução de um livro que vai estar falando disso para o português, para que a gente possa trazer esse debate como uma coisa central também, né, entender que a constituição do nosso continente parte a partir de um genocídio, né, para a gente poder entender quais são esses lugares que são reservados para a gente, né, e como essa categoria raça, ela veio organizando, né, embora isso, ela seja uma ficção que é inventada em um determinado momento histórico, né, a partir de determinados argumentos e renovada a cada século a partir de um certo discurso, mas que sempre coloca essa hierarquia, né, uma hierarquia entre certos povos, né, a nomear os povos brancos e os outros povos, né, que podem ser chamados de negros, ou asiáticos, ou latino-americanos, ou indígenas, mas esses outros povos que têm suas fontes de saber completamente ou cooptadas, assimiladas ou destruídas, né. Então, a gente entender que a gente aqui, enquanto América Latina, e também no continente africano, e também na Ásia, que não é minha área de pesquisa mais específica, mas imagino que também, os modos indígenas de pensar e construir a realidade estavam criando sociedades e civilizações já, né? Então, assim, já existia uma linha histórica nesses lugares que é realmente, assim, destruída a partir do momento em que existe essa necessidade do europeu de legitimar essa exploração, né? E se você tem um pensamento que questiona isso, se você tem uma construção histórica que se coloca no lugar de igualdade,
para com esse sujeito branco, isso vai ser um questionamento que não é aceito, né? Porque a hierarquia é fundamental para esse entendimento europeu do mundo, né? O que um dos autores decoloniais, que é Ramon Grossfogel, ele traz como a heterarquia, né, que André até mencionou, que essa, e Mariana também, que seria essa interseccionalidade, né, significando que essas formas de dominação, essas formas de controle, elas se intercruzam para criar a hierarquia final, onde esse homem branco, cristão, falante dos idiomas imperiais, né, e também sendo de um desses países imperiais, ele tem uma prioridade na fala, né, ele tem uma prioridade no seu discurso e ele vai ter uma prioridade no acesso também, seja o acesso às próprias estruturas europeias, seja o acesso aos recursos das próprias terras exploradas, né, e esse processo, esse mesmo processo, ainda que ele tenha passado por, vamos dizer assim, refinamento, ele é um processo que continua até hoje, né? Quando a gente vê, por exemplo, grandes mineradoras canadenses ou de lado da Escandinávia explorando os minérios daqui, da América Latina, né? No México, a exploração do ouro, da prata, aqui na América Latina, né? A gente tem essa estrutura é a que legitima os golpes de Estado sucessivos que a gente passa aqui na América Latina, né? Porque eles precisam ter acesso, seja ao nosso estanho, seja ao lítio, né? Seja a qualquer minério que a gente tem aqui, e eles querem ter esse acesso não de um lugar de igual, né? Vendendo, eles querem ter acesso como realmente os donos, né? Como se a gente, no máximo, estivesse mediando a relação entre esses poderes de fato, né? E os nossos recursos aqui, né? O que me leva ao fato da decolonialidade, na parte que me toca, ela trazer muito a questão do materialismo, né? Então, assim, existe uma narrativa europeia que é muito consolidada, né? E que eles repetem, né? Por exemplo, dentro do exemplo que eu citei aqui agora, existe essa narrativa de que os países nórdicos, eles estão praticando um tipo de socialismo para a população deles. Mas qual é o preço desse socialismo? O preço é a exploração de recursos em países com estados mais fracos do que o deles, né? Então, assim, o preço de um estado forte, centralizado, que protege seus cidadãos, é um estado fraco, que precise, que possa mediar essa relação e esse acesso aos recursos daqui, né? Então, quando a gente pensa nessa narrativa europeia que vem se consolidando e quando a gente estuda relações internacionais, a história das relações internacionais ou teoria das relações internacionais, a gente muitas vezes começa por Tucídides, lá na Grécia, né? E aí da Grécia você passa por Maquiavel, e depois você passa por... É uma narrativa com a qual eles se comprometem. Eles mantêm essa narrativa, eles sustentam essa narrativa, né? E essa é uma narrativa de total invisibilização do que estava de fato ocorrendo no mundo, né? Primeiro que na época de Tucídides, civilizações pelo mundo inteiro, a civilização indiana ou chinesa, estavam tendo tipos de avanços que são muito mais importantes e muito mais significativos do que o que a Europa estava passando naquele momento, né? Mas o conhecimento eurocêntrico, ele tem um compromisso com ele mesmo, né? Que é diferente do nosso compromisso, que muitas vezes se fragmenta diante do ataque de conceitos que a gente recebe de fora, né? Então, a gente muitas vezes não consegue sustentar e acaba apelando para até o que Fred falou foi muito interessante, né? Então, você vai analisar processos latino-americanos, mas você vai usar teorias que são europeias, né? Então, claro que uma teoria europeia não vai dar conta da realidade latino-americana, sul-americana, brasileira, de uma realidade mais local, né? Porque elas são teorias provincianas, né? A decolonialidade está aí para visibilizar o provincianismo da Europa, né? A Europa se constrói num contexto super específico, né? Então, assim, uma guerra aqui, as cruzadas e o embate com essa civilização islâmica, né? De um lado. De outro lado, as grandes descobertas, as grandes navegações, né? As grandes invasões, talvez, mas ela se constrói nesse contexto específico. Os conceitos, como a Andrea trouxe no começo da apresentação dela, é de uma arrogância, né, inclusive, mas eles são comprometidos com essa arrogância deles, então, dessa forma, a gente acaba acreditando, né, até porque eles têm um histórico de dominação, né, então é como se a dominação militar, ou seja, a qualidade da violência deles desse também uma autoridade ao pensamento intelectual deles, né, à filosofia deles, né. Então, nesse sentido, eu estou completamente de acordo com o que Mariana trouxe no começo e que a Andrea trouxe também, que é essa necessidade de revisar os nossos currículos. A gente precisa rever que autores a gente está estudando, né? Eu estava na UFRJ, que é uma
uma universidade que tem uma aceitação boa a novas teorias e a novos conceitos, e ainda assim, quando a gente vai dar uma olhada realmente no currículo, a presença de autores europeus, de homens europeus brancos, é esmagadora, né? E por quê? Porque, assim, a produção intelectual, ela está acontecendo num ritmo muito mais acelerado hoje em dia. Então, não tem por que a gente não pesquisar um pouco mais e encontrar esses autores que são mulheres negras, né, de países não centrais a esse sistema, que a gente possa estar citando, porque, inclusive, uma das... para a gente é que citação é poder também, né? Então, a gente citar autores que se alinhem a essa visão de mundo que a gente tem e que acreditem na transformação da nossa realidade a partir do nosso poder é fundamental, porque isso é poder para eles, né? Quanto um autor é citado, isso daí tem impacto em convites, por exemplo, para palestras, né? E tem impacto na aceitação de artigos, tem um impacto na carreira efetiva, né? Então, é uma forma de questionar esse poder, por exemplo, é buscar citar mulheres negras, né? E tá trazendo elas realmente para a centralidade do debate nas RI, né? A gente sabe que as relações internacionais, enquanto ciência social, ela demora mais de absorver as viradas, né? Então, você tem a virada linguística, a virada estrutural, pós-estruturalista, as RI demoram mais a absorver isso, comparado à sociologia, à antropologia, principalmente essas duas. Diferente, né? A gente está falando de um processo que, bom, pegando uma linha do tempo tradicional, assim, né, que Hannon, no início dos anos 90, começa a colocar os conceitos que vão centralizar esse debate, mas que nas RI começa a chegar praticamente na década passada, né, 20 anos depois. E a importância, então, da gente estar trazendo esses novos autores, esse novo currículo, é disputar esses espaços de poder, né, e perceber a universidade como uma dessas... A universidade, ela não está separada, assim, a universidade conseguiu se desvincular do mesmo processo que formou, não sei, bancos, ou que formou exércitos e a polícia, que trouxe eles para o centro do debate. A universidade faz parte disso também, historicamente, ela faz parte disso, né? Eu estava pesquisando, e existe um autor que é um pouco infame nas relações internacionais, que é Samuel Huntington, e ele fala do choque de civilizações, né? Então, ele diz que existem, acho que 8 civilizações no mundo, e que o próximo grande conflito nesse mundo multipolar pós-Guerra Fria vai ser o choque entre as civilizações. E a gente está aqui estudando Tucídides, e Maquiavel, e Grotius, e lá nos Estados Unidos, acadêmicos de Harvard, onde ele lecionou durante 50 anos na área de relações internacionais, está dizendo que a gente é uma outra civilização, que a gente é a civilização latino-americana, né? E talvez debate com pessoas de fora, principalmente pessoas europeias e dos Estados Unidos, sabem que eles não consideram a gente ocidentais, né? Enquanto a gente ainda está reivindicando essa herança, e a gente está lutando para ser reconhecido, né? Para ser parte disso, e a nossa luta envolve esse complexo de inferioridade de estar estudando os autores deles, quando eles dizem que a gente não é parte disso, né? Então, assim, e esse autor Samuel Huntington, ele também foi conselheiro da Casa Branca durante o mandato de mais de um presidente. Então, assim, é uma pessoa que está construindo a realidade, né? Está ocupando a materialidade do mundo, enquanto a gente fica fazendo um debate teórico, né? Eu sinto que a decolonialidade, enquanto movimento, ela fala disso também, né? Da gente estar disputando o espaço intelectual, mas a gente está ocupando também mais o mundo da materialidade, né? A gente está entendendo de onde é que estão vindo os recursos para financiar esse projeto neocolonial, né? Esse recurso, ele vem de algum lugar, ele vem de uma exploração. E se a gente não entender essa exploração, se a gente ficar debatendo só o conceito que deriva dessa exploração, a gente não vai conseguir mudar o mundo material, né? Então, eu entendo que existe a necessidade de uma revisão do paradigma das relações internacionais mesmo, né? A gente precisa rever o imaginário, né? Se esse imaginário sempre se referir à Grécia, à Roma, à Alemanha, à construção dos Estados europeus, né? O Estado, o internacional, que na maioria das vezes a gente visualiza, já se refere a um construto europeu. Os europeus exportaram esse construto. Então, se eles exportaram ele, claro que eles vão estar na frente nessa discussão. Claro que eles vão estar sempre ensinando a gente como é que se faz um Estado de verdade, né?
enquanto outros entes políticos, como as companheiras anteriores já trouxeram, estão sendo ignorados historicamente, né? Então, enquanto você tem lideranças e organizações políticas e sociais que têm poder, que impactam a vida de milhares e milhões de pessoas, mas não são inclusas nesse debate, porque o debate é de Estados-nação, porque o Estado-nação é uma estrutura que o controle é mais fácil, porque é uma estrutura que eles inventaram, né? Então, a gente pensa assim, no momento você pode ter uma onda de golpes militares, porque eles sabem como é o recurso militar de acesso ao Estado. Em outro momento, você pode ter golpes jurídico-administrativos, como que a gente vem tendo aqui na América Latina na última década, né? Então, assim, isso é outro recurso que eles desenvolveram, ou seja, que o pensamento eurocêntrico desenvolveu isso e pode aplicar aqui na América Latina, né? Então, para a gente revisar esse imaginário, a gente tem que pensar essa revisão de autores, essa revisão de referências históricas, né? Por que a gente não trata, em relações internacionais, da importância de todos os levantes da América Latina? Por que isso não é uma matéria do nosso currículo? Sabe? Para que a gente se perceba como um povo de resistência, como um povo de luta, né? Porque existe uma efetividade do domínio, né? Que a gente sabe, a gente está aqui e essa discussão já indica que existe um domínio, mas existe um histórico também de resistência aqui nesse continente, né? Seja dos povos indígenas, seja dos povos escravizados que foram trazidos para cá. Então, assim, seja da própria de uma classe média, assim, que se organiza. Então, assim, existe esse histórico de resistência, mas no imaginário tradicional é quase uma história de submissão à nossa história, né? Uma história de aceitação. Eu não acredito mais nisso, né? A decolonialidade, ela serviu para me empoderar, nesse sentido de eu saber que esse imaginário é uma construção. Essa narrativa é uma construção, né? E a gente, para poder questionar ela, a gente vai ter que se embasar muito bem, porque os argumentos científicos estão construídos de forma a solapar esses avanços, né? Então, a gente vai tentar trazer um novo conceito, aí muitas vezes vai ser dito para a gente assim, mas isso ninguém falou não sei quando, não sei que autor branco falou isso 50 anos até a minha voz ouvida, eu não quero ser um eco do outro, né? Ainda que o outro possa ter dito, porque essa exploração acadêmica sem um fim de transformação, ela não é a mesma coisa do movimento decolonial. Ela não é a mesma proposição, ainda que teoricamente possa ser parecido, né? A decolonialidade, ela é um movimento, né? Então, para além dessa revisão do imaginário, essa revisão do histórico, é preciso que a gente revise também quem é referência para a gente, né? E isso eu falo enquanto liderança comunitária de uma comunidade xamânica na zona rural, né? A minha comunidade é uma das últimas, está num dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, da região metropolitana de Salvador, e está sendo instalado um lixão aqui a 2 quilômetros, né? Num dos últimos remanescentes, numa área de água mineral de abastecimento de 60% do reservatório de Salvador, né? Então, assim, não adianta para mim saber que, teoricamente, isso é uma consequência do capitalismo desenfreado ou do neocolonialismo. Eu preciso saber quais são as estruturas de poder materiais que estão mantendo essa possibilidade aqui, né? Porque se a gente tivesse um Estado forte, como um Estado nórdico, um Estado canadense, que a gente admira e que são pontos para onde os brasileiros querem ir, isso se constrói aqui. O que é que significa o nosso Estado aqui, né? Porque o Estado aqui não está defendendo esse tipo de... não tem esse tipo de prioridade, né? Ambiental, social, né? Eu moro aqui numa região onde temos mais 3 quilombos, temos mais 2 comunidades religiosas. Mas isso é porque a gente não sabe a materialidade. E saber ter o arcabouço teórico não é suficiente para criar essa transformação, né? Então, a universidade, o curso... mas quem é essa nação, quem é esse Estado-nação, mas a universidade também precisa passar por uma revisão de quem são suas referências, né? A gente precisa ouvir os saberes tradicionais, que são saberes de sobrevivência, né? A gente pensa assim, uma etnia indígena, uma nação indígena que resiste até hoje, são 500 anos de guerra direta e ilegalidade contra eles, né? Então, se a gente quer saber quais são estratégias de sobrevivência ou quais são estratégias de expansão do nosso pensamento, de expansão do alcance do pensamento decolonial, a gente vai ter que aprender com essas entidades também. A gente vai ter que buscar essas lideranças, né? Porque senão a gente vai estar num processo circular e retroalimentar, né? Onde a gente, por exemplo, produz para a universidade. Eu fiz o meu TCC sobre quais conceitos decoloniais da obra de Quijano poderiam ser usados em análises de relações internacionais. E aí eu ofereço para a universidade isso,
e lá na universidade, a universidade pública, isso fica disponível para qualquer pessoa ler, né? Então, qualquer pessoa com qualquer intenção pode ler e pode estar revidando isso, né? Então, assim, se eu fortaleço, se ao invés disso eu fortaleço um quilombo, se eu fortaleço uma aldeia, uma nação indígena, isso é totalmente diferente, porque eu estou fortalecendo povos que sabem o que é a resistência na pele, né? Que sentem isso na pele, que sabem como é essa invasão do neocolonialismo na pele deles, né? Então, assim, essa revisão, eu sinto que ela é uma necessidade, assim, é uma urgência, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente também tem que ter paciência com esse processo, porque é uma estrutura muito bem formada, né? A gente só pode não ficar frustrado, assim, com essas novas alternativas e, muitas vezes, com a falta de efetividade delas, quando a gente realmente entende a escala dessa construção histórica que a gente está aqui até agora, né? Da escala dessa colonialidade do poder, dessa colonialidade do ser, dessa colonialidade do saber, né? Para a gente ancestrais indígenas, do saber, renascimento dos saberes afrodiaspóricos, a gente vai ter que ter paciência com esse processo, né? Porque as alternativas não vão vir prontas, né? Eu acho que também, para mim, a decolonialidade ofereceu como alternativa essa capacidade de visualizar a nossa luta histórica, né? E não visualizar só, ai meu Deus, o próximo passo. Então, eu iniciei um grupo e o grupo acabou porque não tinha interesse. Um grupo de decolonialidade, mas é assim, porque o sistema, de uma certa forma, o sistema eurocêntrico e as alternativas eurocêntricas, elas desenvolveram o poder delas de sedução, controle e manipulação durante muitos séculos, né? Então, é importante que a gente entenda como os nossos passos de formiga dentro da academia, nesse momento, eles são importantes, porque a gente está construindo historicamente, né? A gente tem que ter paciência para o nosso processo histórico. Dificilmente a gente vai conseguir chegar a uma mudança, por exemplo, assim, de uma turma de relações internacionais na UFRJ, pensando no meu contexto específico, para a próxima. Mas se a gente conseguir, em uma matéria, introduzir autores, se a gente, enquanto discentes, né, conseguir conversar com os professores, se a gente escrever os nossos TCC sobre isso, né, a gente está fazendo a nossa parte nesse momento, né, porque, senão, é muito frustrante, porque é uma estrutura já muito bem fundamentada, né, bem construída, não é de ontem, né, então, entender esse provincianismo europeu é uma virada mental, isso também, né, então a gente tem que se dar esse tempo, né, para entender isso, entender desse poder de cooptação também, né, que é uma recorrente, né, e a gente vê isso, inclusive, nos governos de esquerda daqui da América Latina também, né, que eles cooptam os movimentos sociais, né, oferecem essas benesses, né, e que muitas vezes são muito necessárias, né, como é que eu posso reclamar com, não sei, uma liderança quilombola ou uma liderança ativista, se eles recebem um cargo do governo para ganhar um salário, uma pessoa que até então nunca teve salário, viveu sempre de sua produção da terra ou da sua produção artesanal, né? Eu vou lá recriminar essa pessoa? Eu tenho que ir lá conversar com ela e tentar entender como eu posso tornar ela um agente meio infiltrado, né? Eu sinto que a decolonialidade, nesse momento, é um processo de infiltração, realmente, nesse sistema. Espaços como esse aqui, que são tão importantes, né? A universidade não vai deixar de discutir realismo, liberalismo, construtivismo, ela não vai deixar de discutir isso de um dia para o outro, né? Então, a gente tem que se apropriar desse conceito, né? Porque ele é nosso, né? Porque ele foi produzido com os nossos recursos, com o nosso capital intelectual e o nosso capital de trabalho. Então, a gente tem que se apropriar realmente desses recursos e ir trabalhando de forma a penetrar essas frestas, né? Sem achar que, nesse momento, talvez, e, nossa, eu ficaria muito feliz de estar errada nesse caso, talvez chegue esse momento, assim, de um embate, de um conflito direto. Mas, nesse momento, a gente tem um conflito com um sistema que controla o exército, que controla a mídia, que controla é um projeto suicida, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, enquanto discente, enquanto docentes também, enquanto alunos, ter paciência com os professores, enquanto professores, ter paciência com os alunos, né? Para a gente poder realmente construir e ver quais são as alternativas, né? Porque existem espaços que estão preenchidos de poder que a gente não tem nem ideia, né? E a gente... eu e outros colegas, a gente fez parte da constituição do Instituto de Relações Internacionais, na UFRJ, né, a gente fez parte dessa luta, e quando para a gente era uma coisa assim, se tem uma demanda, a UFRJ vai entender, né, mas existem disputas de poder que a gente não tem nem ideia, e se naquele espaço micro,
ao qual a gente acessou, essa disputa de poder já influenciava os resultados, então, nos espaços maiores, isso vai ser ainda mais forte, né? Então, eu acho que agora é o momento, é isso, dessa disputa tranquila, dessa penetração com paciência, né, entendendo que vai ser um processo longo, mas que as referências já estão aí, né? A decolonialidade, para finalizar a minha fala, a decolonialidade aí, seja em autores mestiços, pardos, né, todas essas categorias que eles criam para complicar o embate com o racismo, né, já vem fazendo há séculos, né, seja pelos movimentos sociais que já estão fazendo agora e que historicamente já fazem também. Então, acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Foi também, mais uma vez, uma aula, assim, acho que a gente precisa, né, revisitar a nossa história, entender, trazer essa, como a Mariana falou, trazer essa história dos subalternos, falar um pouco, demonstrar a história de luta que a América Latina sempre teve, e não só de abaixar a cabeça e ser subjugado. Né? Enfim, vamos começar agora os debates. A gente recebeu várias perguntas. Aqui. A primeira eu vou falando aqui as perguntas, e eu pensei em fazer um bloco de 3 para que a gente consiga responder mais perguntas, né? A gente recebeu bastante. Mas a primeira, então, que foi selecionada é até de uma amiga em comum minha e do Thiago, e também de minha mentora nesses estudos de decolonização, que é da Gabriela Sarmé, perguntando: vocês acreditam que cotas para a docência poderiam contribuir nesse movimento de decolonializar saberes e epistemologias dentro da academia? E a segunda pergunta, a Ana Lu pergunta, né, sobre a atuação dos povos indígenas e a diplomacia indígena como forma de resistência, como podemos trazer as reflexões do índio para o centro das relações internacionais? E, por último, é uma pergunta que a gente juntou, né, porque eram muito parecidas, que é do Felipe Sena e da Sabrina Melchiades. Para a promoção de uma reflexão ampla e ruptura do racismo estrutural, a participação de pessoas brancas, o substrato do privilégio e manutenção da estrutura é essencial. Como construir essa ponte? E como mulher branca, eu posso utilizar uma perspectiva decolonial e falar sobre as questões de raça sem roubar o lugar de fala de autores negros? Quem quiser começar, fique à vontade. Eu posso começar, então, se não tiver nenhum problema. Pode ser. Sobre a questão de cotas para docência, com certeza, né? Porque isso trabalha com aquilo que acho que a gente já colocou aqui, que é a questão da representatividade, né? E como que nós, como sujeitos sociais, né, que vivenciamos de forma diferente, né, o mundo, a gente traz também modos de vida diferentes, né? Então, mudar o imaginário, né, do dia a dia dos cursos de relações internacionais é uma tarefa, né, que nós temos, né, como responsáveis aí por um projeto decolonial. Então, com certeza, né? Assim também como mudar o perfil de estudantes, né? Deixar esse espaço mais plural. Isso também, obviamente, vai contribuir para a produção do conhecimento de RI. Né? Não é à toa que esses estudos decoloniais, os estudos raciais, os estudos de gênero, né, são protagonizados por autores que vivenciam essas questões no dia a dia. Né? Então, é bastante importante. Sobre a questão da questão indígena nas RI, é algo que eu vejo, pelo menos aqui, né, no Sul, eu vejo como que é uma questão que não é debatida. Né? E como que deveria ser debatida? Né? Assim como a gente debate, por exemplo, a questão, eu estudo particularmente, né, a questão da população negra, né, e como que esses estudos eles acabam sendo ignorados. Então, com certeza, acho que esses estudos têm que ser cada vez mais discutidos, né, implementados nas nossas pesquisas. Assim. E aí, dentro disso, que eu acho que também dialoga com essa questão indígena, que é a questão do lugar de fala, né, de qual o papel, por exemplo, dos brancos na luta antirracista, enfim, né, que também pode falar da luta indígena.
né? Tem um livro que, na verdade, ele é bem mal incompreendido, mas que é um livro bastante conhecido, que é o livro da Djamila, O que é Lugar de Fala, né? Que muitas vezes as pessoas compreendem que se você é branco, você não pode falar sobre o racismo, né? E, na verdade, todo mundo pode falar o que quiser, né? Nós, pelo menos eu sou de uma parcela, né, de pesquisadores e enquanto militante que acredito que a luta antirracista é necessária, né, que seja também uma luta das pessoas brancas, que a gente tem aliados nessa luta. E só que assim, quando a gente fala de lugar de fala, a gente fala que existem diferentes lugares de fala, né? Quando você fala da questão racial sendo uma pessoa branca, você vai falar do seu lugar de fala. E aí eu acho que mais do que falar é construir espaços, né, para que a população negra ou a população indígena também possa falar, né? E isso é uma questão muito discutida no pós-colonialismo, né? Por exemplo, a Spiva, que pode subalterno falar, ela fala muito sobre isso. Que mais do que falar para um subalterno, que daí ela fala muito do lugar do intelectual nesse projeto, né? Você construir espaço que os próprios sujeitos colonizados eles possam falar, né? E acho que essa preocupação de fala é algo bastante central no pós-colonialismo. E quando a gente fala disso, acho que a gente também precisa fazer uma autocrítica muito grande, que muitas vezes os clássicos do pós-colonialismo e também da decolonialidade, né, acabam tendo uma linguagem que não é acessível, né? Então você fala tanto do subalterno, você fala tanto que o subalterno precisa entender o seu lugar, né, e com isso romper, né, toda essa colonialidade que é colocada sobre os seus corpos, mas ao mesmo tempo os teus estudos não são acessíveis, né? Então, acho que isso é um papel que nós temos que fazer. Nós somos uma geração que temos esse dever de mudar, né, essa estrutura também que é colocada muitas vezes na linguagem acadêmica que separa, né, esses grupos que nós tanto queremos falar, né, e que nós precisamos trazer. Então, lugar de fala, né, eu gostaria somente de finalizar que sim, né, você pode pensar como que você, enquanto uma pessoa branca, você pode atuar na luta antirracista. Eu diria, por exemplo, que primeiramente de pensar os seus privilégios enquanto pessoas brancas, entender, descolonizar o seu pensamento, né, entender de que forma que dentro da seu âmbito de trabalho, seu âmbito de pesquisa, você também não vai reproduzir, né, pensamentos racistas, né? Eu gosto de falar que, por exemplo, se você questiona a intelectualidade, por exemplo, de uma pessoa negra, né, você está automaticamente reproduzindo o racismo, né? Se você acha que esteticamente uma pessoa negra é inferior a você, você também está sendo racista. Então, uma série de questões. Eu acho que às vezes falta também as pessoas entender o que é racismo. Que as pessoas entendem muitas vezes que racismo é você chamar alguém de macaco, por exemplo, né? Que é uma forma bastante direta, que é racismo. Mas existe uma série de questões subjetivas que também é racismo e que muitas vezes a gente não questiona, né? Aqui no Sul, por exemplo, existem muitas falas de que, por exemplo, tal cidade ela é organizada e ela dá certo porque ela é uma cidade colonizada por alemãos ou italianos. Então, toda cidade que representa a negritude, que representa os indígenas, é uma cidade desorganizada, é preguiçosa. Então, as pessoas reproduzem isso e muitas vezes nem se questionam o quanto que isso é uma afirmação racista. Então, acho que a gente questionar, né, onde que está o nosso racismo, né, compreendendo que a gente vive numa sociedade racista, é entender, né, de que forma que eu acabo reproduzindo, né, tudo que está colocado, todo esse racismo estrutural. Assim. Então, acho que por enquanto é isso. Quem gostaria de complementar? Eu posso. Pode? Sim. Sobre essa pergunta, eu acho que essa questão do privilégio é uma questão que muitas vezes a gente vê de uma forma oposta ao que a gente poderia ver, né? Então, o privilégio, ele pode ser um potencial também, né? Então, se eu, por exemplo, enquanto homem, que estruturalmente tem um privilégio em relação à voz da mulher, de ser ouvido em vários espaços, de estar sendo respeitado, ainda que eu não tenha provado nenhum mérito, eu posso usar isso como uma plataforma para poder levar os discursos que precisam ser levados até lá, né? Então, assim, o meu lugar de fala não vai ser de educar as mulheres, por exemplo, nesse processo, mas, assim, se eu puder educar outros homens, se eu puder estar servindo como um aliado em cada espaço que me for dado, eu estou usando esse privilégio para criar um espaço de transformação, né? Então, eu acho que muitas vezes a discussão do privilégio leva a gente para um lugar de culpa, né? Uma culpa histórica, mas
para além da revisão interna, né, que Mariana colocou perfeitamente, que a gente precisa fazer para entender qual é esse lugar desse privilégio e como isso impacta diferentemente a vida das pessoas, né, a gente pode usar essa plataforma para alçar esses discursos que precisam ser falados, né? Então, é isso, eu trago esse exemplo do homem, né, porque em grupos coletivos de masculino, a gente sabe quais são os tipos de discussão que ocorrem normalmente, né? Então, se eu uso esse espaço, eu uso essa voz que os outros homens, por exemplo, respeitam, isso, ainda que eu não tenha provado nenhum mérito, eles se respeitam, para trazer esses discursos, eu posso usar esse privilégio dessa forma, né? Então, claro, primeiro, essa revisão interna, né, e essa expansão, acho que o que Mariana falou cobre perfeitamente essa parte, mas a gente também pensar como plataforma, né, assim como a própria universidade, né, a universidade é um privilégio também, a gente sabe qual é a porcentagem da população que tem acesso a ela, e da população negra, da população indígena, que é baixíssima, mas se a gente usa a universidade como uma ferramenta para a construção da nossa nova realidade, a gente está fazendo uso do nosso privilégio, que é transformador, né? Acho que esse ponto eu queria trazer para que essa discussão sobre privilégio a gente comece a avançar no sentido de transformar, né? E não fique travado na coisa da culpa ou de ficar perdido, assim. Eu posso agregar, então, aí a essas perguntas, começando com essa última, né, da Sabrina e do Felipe, né? Como a Mariana falou, o conceito de lugar de fala vem sendo trabalhado numa forma como se fosse uma ferramenta de policiamento, né? De quem pode ou não pode. Né? Aí vale a pena um passo para trás para entender que essas condições materiais de te policiar efetivamente não são dadas. Né? Então, esse complexo, seja pela culpa narcísica, seja de uma reversão ou perseguição, né, reflete muito sobre como, né, a própria branquitude funciona. Aí vale a pena fazer referência a alguns estudos críticos da branquitude para se aprofundar, né, nessas conversas. O trabalho, particularmente da Cida Bento, que entende a branquitude a partir de o que ela chama de pactos narcísicos, né, é uma entrada que permite, talvez daquele jeito que o Thiago estava falando antes, de infiltração e tal, que a partir de um olhar, né, internamente interpelado por pactos, o que vai se enxergar de como opera um sistema de dominação é específico, né? E é nesse sentido de um lugar situado, do conhecimento situado, que possa somar para uma perspectiva global, para além de uma articulação de estratégias políticas, né, que esse conceito de lugar de fala agrega, né, de um jeito até uma continuação da conversa que eu estava colocando em termos de privilégio epistêmico, né, mas aí eu acho que vale a pena você tentar algumas ciladas desse processo, né, porque não basta estudar os conceitos chaves da área sobre decolonialidade, sobre como funciona o racismo, o sexismo, a homofobia, e assim vai, se as condições não forem trabalhadas para incorporar esses conceitos e trabalhar esses conceitos a partir do lugar que cada uma e cada um ocupa. Né? Porque simplesmente ficar citando os conceitos, né, sem entender que aquele conceito foi produzido a partir de um lugar para uma função específica e que a forma, né, que ele vai redimensionar o que é enxergado a partir de um lugar específico, seja interno de um pacto de dominação ou externo, né, também tem que ser considerado na nossa estratégia. Então, vale a pena se atentar a essa cilada, né, de se manter na posição sempre de mediação e de tradução, né, que é bem nesse lugar, se você estiver pensando na pessoa branca na luta antirracista ou no homem, né, em lutas feministas, quanto mais a pessoa assume esse lugar de mediar, de traduzir, né, mas para os seus próprios termos, né, a própria estrutura de autorização e desautorização não muda. Né? Então, a questão é como desloca as posições dadas para que essa mediação, a tradução, não seja necessária. Né? Isso é uma conversa que a gente vê bastante com a Spivak nos estudos pós-coloniais, quando ela coloca a pergunta, pode o subalterno falar? Né? A razão que ela dá não como uma resposta não é porque a pessoa subalternizada não tem a voz, e também não é um apelo individualizado para cada pessoa trabalhar a sua escuta, por mais que, óbvio, isso faz parte de qualquer processo.
mas essencialmente é um apelo para a construção, como a Mariana falou, né, das condições e infraestruturas para que a voz, né, das pessoas marginalizadas possam ser completadas, né? Essa agência pode ser recebida em seus próprios termos, né, sem a mediação ou tradição para os termos hegemônicos. Né? Então, acho que essa primeira pergunta realmente abre essa discussão e é muito relacionado com a segunda pergunta sobre como centrar, né, a perspectiva indígena no desenvolvimento das RI, que a Ana colocou. Eu acho que é bem nessa pegada. Se a gente for pensar a relacionalidade de como funciona o poder, entender que a opressão sempre anda de mão dada o privilégio, né, eu acho que o desafio nesse processo é como centrar, efetivamente recentrar, né, aí, claro, necessita provincializar primeiro o ponto de partida hegemônico, eurocêntrico, né, mas como recentrar de um jeito que não vira tema, né, e que não cria necessariamente especialistas, né, que acaba desimplicando todas as outras pessoas de engajar, né, com essa perspectiva para as RI. É uma coisa que a gente vê direto, quem está buscando racializar, genderizar a disciplina. Né? Então, é a necessidade de transversalizar. Né? Eu acho que a pergunta, né, é o que a gente pode perceber das RI a partir desse lugar, dessas histórias e formas de pensar e de viver o mundo. Né? E só para vincular com a última pergunta, né, sobre docência, para vincular, de uma certa forma, com o material, como o Thiago estava colocando na fala dele, né, cotas para docência, né, tanto para licença e para outros processos também, porque a gente não pode só começar na universidade, a gente tem que pensar o sistema educacional como um todo, começando, né, com o ensino fundamental e o abandono das escolas públicas, né, na nossa sociedade. E essas cotas são essenciais, né, porque não tem, sem mudar, né, quem ocupa certos lugares, né, os conceitos não vão pegar do mesmo jeito, né? Mas aí vale a pena pensar esses processos de ação afirmativa de uma forma articulada com reforma curricular, com processos de seleção, né, com acesso, com fomento de pesquisa, como obrigatório de curso, né, porque se a gente só falar do acesso, da entrada, e não falar de permanência, né, e de criar um espaço possível, né, para essas conversas, aí essa transformação vai ser muito limitada. E também uma outra questão que limita bastante, né, é se essas cotas, né, são direcionadas para pessoas não brancas, né, vamos dizer, apenas para falar de assuntos tematizados como racismo, né, ou essa outra, né, manifestação desse efeito de criar especialista. Né, preciso cotas para docência em todas as áreas, sobre todos os assuntos. Né, e só assim, aos poucos, a gente vai criando uma nova cultura, né, na academia. E para fechar, né, para os estudantes que estão aqui, né, falando no lugar de professora, travando essa disputa dentro das instituições, o Thiago falou em algum momento na fala dele sobre essas disputas de poder, né, o que o próprio Gasfoldo chama de egopolítica, né, é muito forte mesmo, né, e impede, de uma forma real, muitos processos que a gente chama de descolonização da universidade. Então, uma das coisas que eu venho encontrando nesses meus poucos primeiros anos, né, na universidade, é que se a demanda vier de estudantes, isso abre outra possibilidade para quem ocupa a posição de professora de travar essa disputa dentro da instituição. Porque se a própria professora, corpo docente, pautar a reforma, acaba sendo, muitas vezes, mobilizado nessa egopolítica de você quer mais gente para a tua área, você quer não sei o quê, né? Você quer mais dinheiro para pesquisa, enfim. Então, quando é pautado a partir de movimentos estudantis, né, especialmente nessa lógica capitalista de clientes e tal, nas universidades privadas especialmente, né, isso faz toda a diferença. Fred, eu só lembrei de uma questão nesse debate do lugar de fala, a partir da fala da Andrea, né, que existe um dilema que eu tenho visto muitos acadêmicos de RI que fazem, é que os estudantes negros, né, que investigam questão racial, né, acabam sempre sendo chamados para falar somente questão racial na academia.
né? E que isso tem incomodado. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto também, e aí isso também é falado assim, em alguns livros, por exemplo, a Grada Quilomba fala muito sobre isso, de que muitos intelectuais brancos que estudam também a questão racial, né, acabam tendo as suas contribuições como mais relevantes. E aí, quando um pesquisador negro investiga sobre questão racial, acaba sendo mais interpretado como uma questão de militância, né, e não tanto acadêmico. Então, acho que são alguns dilemas assim que a gente precisa considerar e entender. Por exemplo, a questão de que pesquisadores negros somente são vistos como entendedores das questões raciais, eu acho que nós temos que tirar esse debate do recorte, né, e começar a fazer o debate, que o debate da questão racial é uma questão de estrutura. Né? Então, quando você entende questão de racismo, questão racial, você entende de uma série de questões, né, da organização social da sociedade. Né? Você entende de sistema internacional, você entende de economia, de política, e é um debate que eu tenho visto também que o Silvio Almeida ele tem feito muito, né? Que ele fala que, por exemplo, não é porque algum teórico negro foi chamado para falar sobre a questão racial que ele entende somente dessa questão. E se ele entende de questão racial, é porque ele entende de outros assuntos. E esse debate a gente precisa fazer, né? E a questão também dos acadêmicos brancos entender o seu privilégio, né? Mesmo quando não querem utilizá-lo, né? Entender o que eles, no lugar de uma pessoa branca, ocupa dentro da academia, assim, né? Então, acho que é dessa discussão que eu lembrei do lugar de fala, a partir da fala do André. Obrigado a todos. Só para a gente já bateu o tempo, mas eu acho importante só a gente finalizar, claro, pedir para vocês darem as últimas palavras, e também uma pergunta que eu acho que foi geral durante a apresentação de vocês, é que se tinha algumas indicações de livros, assim, eu sei que vocês já falaram um monte também durante a exposição, mas indicações de livros, assim, essenciais para começar a estudar o movimento decolonial, o giro decolonial, enfim, e aí peço também para vocês já irem fazendo as palavras finais também. Indicações de leitura que tu falou, desculpa. Isso. Sim, eu vi vários comentários pedindo, assim, indicações de leitura. E eu pensei em algumas aqui, tá? Mas também, enfim, depois a gente pode conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, também posso passar meu e-mail, a gente pode conversar. Daí eu pensei no livro A Ruta Ziba. Depois eu posso. É difícil o nome dela, então posso depois te passar e tu passares, não sei. Uhum. Né? Porque ela é uma teórica negra, né? Se eu não me lembro, agora eu não lembro a nacionalidade dela, mas é de algum país africano, agora eu não lembro. E ela faz muito esse debate racial e da escola decolonial, essa intersecção, assim. Acho que ela é bastante importante para a gente entender, inclusive, a nossa área. O Aníbal Quijano, porque ele é bastante clássico, né, para pensar a questão da decolonialidade, né, na América Latina. Ele também foi do grupo Subalternos, né, que antecedeu o grupo Modernidade e Colonialidade, né, então ele é um clássico, assim. O Maldonado Torres também, para pensar toda essa questão do giro decolonial. A Grada Quilomba, que ela é mais contemporânea, mas ela é bastante importante porque ela pensa a intersecção assim do pós-colonialismo, da psicanálise, da questão racial. E ela fala muito desse. Ela é portuguesa, né? Mas ela também é uma mulher negra e ela fala muito do lugar de fala dela e é bastante interessante. A Luciana Balestrin, que eu tive a oportunidade de ela ser minha professora, ela é bastante conhecida também, né? Porque faz toda uma cronologia, né, dos estudos decoloniais. Ela, no artigo que é o Giro Decolonial e América Latina, se não me engano, né, de bastante fácil acesso, assim. E acho que ela também é uma boa para entender aí a escola decolonial, né? Mas, enfim, acho que tem uma série de outros autores e autoras. Eu vi que as pessoas também colocaram a Maria Lugones, né, para pensar o feminismo decolonial, e ela é bastante importante também, né? Mas eu colocaria também nesse feminismo decolonial, né, a Bell Hooks, né? Eu colocaria a Angela Davis,
eu colocaria uma série de, inclusive, feministas negras, como a Lélia Gonzalez, para a gente também já fazer o exercício, né, de incluir outros autores nesse debate decolonial, né, entender o quanto que eles podem ser importantes nessa construção. Então, para encerrar aqui, que acho que também já passamos nosso tempo previsto, né, da live, eu gostaria novamente de agradecer pelo convite, né? Para mim foi um espaço de bastante aprendizado, aprendi muito aqui com os meus companheiros, né, de live, também com os comentários, né? Eu dizer que eu me coloco à disposição para a gente estar pensando cada vez mais espaços descolonizadores dentro das relações internacionais, né? Me sinto muito feliz como pesquisadora. Eu lembro que tinha uma pergunta que a gente acabou não falando, que era para a gente falar um pouco da nossa trajetória enquanto pesquisadores decoloniais, né? E essa trajetória, pelo menos para mim, foi uma trajetória bastante solitária, né? Principalmente porque eu queria estudar questões que faziam sentido no meu dia a dia, mas que, às vezes, quando eu encontrava algum professor, né, que topava me ajudar e me orientar nesses estudos, eles não tinham muito conteúdo, digamos assim, acadêmico para ajudar. Então, acabou que foi uma trajetória bastante solitária, né, e que agora no doutorado eu tive o privilégio, né, de ter um orientador que estuda a questão pós-colonial e também a questão racial, né, e que tem me incentivado bastante, mas também no mestrado de ter um orientador que não pesquisava propriamente dito os temas que eu gostaria de pesquisar, mas que sempre se colocou como entusiasta das minhas pesquisas e sempre apoiou as pesquisas. Então, acho que o papel do orientador ele é bem central, né, na nossa vida acadêmica. Eu acho que é meio caminho andado a gente ter um orientador bom, né, ideológico, né, que compreenda os nossos anseios, né, de pesquisa. E aí eu acho que muitas das nossas angústias se transformam em pesquisa, né? Eu acho que nós somos fruto de um conjunto de experiências que nós passamos na nossa vida acadêmica, né? Então, agradeço novamente o espaço, né? Vida longa, essa vida acadêmica e desconstrutiva, né, que visa aí ser um projeto contra-hegemônico, né, incluir sujeitos que estão subrepresentados, né, fazer uma lógica diferente do que está colocado, assim. Obrigada, gente. Obrigado, Mariana. André, você quer complementar e fazer suas últimas considerações? Acho que vou só agregar uma indicação, então. A Mariana já deu tantas possibilidades para a gente, né? Para quem estiver buscando um livro, né, que, de uma certa forma, faz um mapeamento de muitas entradas possíveis, né, dessa discussão, eu ia sugerir o livro que se chama Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Acho que ele é editado por Joás e Bernardino Costa e uma equipe. E fora isso, agradecer mesmo pelo espaço, né, pela organização, minha companheira e meu companheiro aqui, também me coloco à disposição para futuras articulações. Muito obrigada. Obrigado, André. Tiago? Eu ia sugerir muitas coisas que Mariana já sugeriu, e essa sua fala, nossa, me toca profundamente, né, essa questão da nossa pesquisa, dessa solidão mesmo da pesquisa decolonial e essa importância do orientador. Então, isso aí é, nossa, 100%, assim, me sinto representado por isso. Acredito que é super importante a gente trazer para o início desse debate a questão de raça. Então, minha sugestão é Fanon, o Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Esse livro, ele é uma obra de arte, assim, é uma obra-prima mesmo do entendimento dessa diferença colonial, né? A partir da perspectiva de um corpo, né? Fanon era um gênio e ele participa de uma sociedade que tenta enlouquecer ele, né? De alguma forma. Então, eu acho que é similar esse processo do que os corpos racializados passam dentro de estruturas brancas, né? Mais recentemente, Quijano foi o sujeito da minha pesquisa. Eu acho que ele, embora tenha as partes que ele seja inacessível, ele ainda trata de bastantes conceitos, né? Especialmente tem um texto dele, que acho que é de 92, 90, que é eurocentrismo, qual é a função do capitalismo. Posso depois pesquisar de alguma forma o título e mandar para Fred, para ele reproduzir aqui. Grada Quilomba, nossa, é uma autora, assim, que você sente, né, você entende mesmo o que está falando, né, esse sentir pensar mesmo. Então, além disso, tem muitos outros autores e autoras, eu gosto desses por ter um certo nível de didática, né, porque se a gente for
Mignolo, Dussel, para mim, é uma leitura que fica mais densa, que eu tenho que dedicar assim, mais horas, não consigo ler igual Peles Negras, Máscaras Brancas, né, que você pega assim e lê, não sei, em um dia, porque ele é realmente apaixonante. Então, minhas sugestões é essa, agradeço a organização, agradeço essas redes, né, que se formam, ainda que se desformem depois, mas que conectam a gente, sabendo que em vários lugares do Brasil, e com certeza do mundo também, a gente está tendo essas inquietações, né, que essas coisas estão poder, nos espaços de debate, de estar ouvindo a nossa própria voz, né, ainda que através de outros indivíduos. Então, para mim foi muito produtivo, agradeço muito as duas companheiras de mesa aqui e agradeço a organização. Estou grato. Bom, gente. Gostaria também, então, de agradecer a vocês três, em nome da equipe do ERI e do Integre também, ter aceitado o convite, feito essa aula aqui para a gente, num domingo, às 9 horas da manhã. Mas acho que foi bem produtivo, todo mundo gostou muito pelos comentários. E é isso, queria muito agradecer vocês. E agora um recado às pessoas que estão assistindo, agora a gente vai entrar no intervalo para vocês levantarem, tomarem a água, esticarem as costas, e depois a gente volta com a palestra As Fases das Tecnologias 4.0 e as implicações no panorama internacional. Então, mas antes disso a gente tem um recado de um dos parceiros do evento, então fica aí para ouvir, e é isso, muito obrigado, gente. E até breve, né? Até.